Você anda muito preocupado com trabalho, contas, filhos, saúde, futuro? Eu sei como é que é. A vida hoje ela parece puxar a gente para todos os lados. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Jesus que falou exatamente sobre isso. A preocupação que rouba a nossa paz e nos afasta daquilo que é essencial. Fica comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vive seus dias e até mesmo te levar de volta ao descanso que somente Cristo pode te dar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a leitura do Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, destaca os versículos 41 e 42, onde está escrito assim: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus Espírito Santo nos ilumine enquanto nós queremos meditar nessas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo vocês imaginarem uma cena que é muito comum, talvez muito típica em nossas famílias aqui, em nossa região. Imaginem aquela mãe, talvez já de uma idade um pouco avançada, que convida, né, os seus filhos para irem até a sua casa para um almoço, sabe, aquele almoço especial, comida de mãe. Imaginem esta cena. A mãe prepara tudo com amor, com muito carinho, a comida, a refeição, a sobremesa, mas ela se esquece de se sentar para conversar com os filhos. Quando eles vão embora, ela percebe que se ocupou tanto em querer servir-lhes bem que perdeu talvez o momento mais importante, que era estar junto com seus filhos. Assim também, muitas vezes, somos nós. Quando nos ocupamos com tudo e com muitas coisas e esquecemos do principal, que é estar com Jesus. E por isso, esta cena do Evangelho de hoje é uma cena tão importante. E sempre que eu tenho oportunidade de pregar ela, novamente, eu prego. Mesmo que eu já tenha aqui, nesta mesma igreja, com certeza aqui, pregado para vocês alguma mensagem, essa mensagem é sempre importante. A mensagem desse texto é fundamental para a nossa vida, para a nossa fé. Porque ela nos apresenta uma questão principal. Qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade de nossas vidas? Hoje nós vivemos em um mundo muito corrido. Poderíamos dizer assim, um mundo cheio de Martas, né? Pessoas ocupadas com tantas e tantas coisas, tantos e tantos afazeres, mas que esquecem de se sentar aos pés de Jesus. E aqui nós temos então dois personagens, fora Jesus, mas dois personagens bastante interessantes. Qual desses personagens nós temos sido? Será que temos sido como Marta? Marta, Marta, você está preocupada? Andas inquieta com muitas coisas, diz Jesus. Se nós pensarmos bem, Marta ela não estava fazendo algo de errado em si. Ela só queria fazer o quê? Ela queria servir muito bem o seu convidado. E que convidado, não é mesmo? Vocês já pensaram? Fechem um pouco os olhos e agora imaginem. Se Jesus estivesse chegando na casa de vocês, como seria? Assim como Abraão, né? Abraão recebeu a visita de Deus. E ele logo correu lá para deixar tudo prontinho. Marta também. Ela quer entregar tudo do bom e do melhor. Quer ter a casa arrumada,
Tudo para que o mestre se sinta muito bem ali, entre elas. Porém, o problema dela é que ela estava com o coração dividido entre estar ali com Jesus e entre servir a Ele bem. E hoje nós podemos dizer assim que nós temos o exemplo atual, né, de preocupações como as de Martas, das Martas da vida. Que preocupações são essas? Aliás, Jesus fala muito bem e parece que hoje o texto se encaixa tão, mas tão bem com o ser humano. Andas inquieto? Vamos mudar para o ser humano para nós. Coloque o seu nome. Troque por Marta e bote o seu nome. No meu caso, Diego. Andas inquieto, te preocupas com muitas coisas. Eu sei, e esse recado, ele fere a mim, fere não, mas no sentido de que ele pega em mim. Jesus está tocando ali no talvez um dos grandes males da sociedade hoje. Veja, já na época de Jesus, mas hoje também. Nós andamos inquietos e nos preocupamos com muitas coisas. Que coisas são essas, pastor? Muitas vezes um trabalho excessivo. E com isso, muitas vezes, este trabalho excessivo, muitas vezes nos tira tempo que nós poderíamos para nos dedicar a Deus, para falarmos mais com Deus, para virmos à igreja, para orarmos. Outras pessoas andam muito preocupadas, andam inquietas, correndo atrás de conquistas materiais, de dinheiro, de status. Outras pessoas andam preocupadas devido à ansiedade. Andas inquieto, andas ansioso no dia a dia, nas tarefas da casa, do lar, da família. Tantas e tantas coisas ao nosso redor. Contas, às vezes, para pagar. Saúde dos filhos, a nossa saúde ou a saúde dos nossos pais. Muitas vezes preocupados com notícias ruins que vêm, e cada vez parece que vem mais e mais notícias, todos os dias. E então, quando nos deparamos com o celular, eu sempre digo assim, o celular é uma fonte muito boa para fazermos muitas coisas, porém, essa vida cheia de tecnologia, de redes sociais, elas só tiram o nosso foco, nos distraem, nos prendem ali num mundo que não é muitas vezes o mundo real. E ficamos cada vez mais inquietos, irritados, preocupados com muitas coisas. E aí eu faço a pergunta para vocês. Assim como Marta, quantas vezes a nossa agenda ela não está cheia, está lotada, está sobrecarregada de eventos, de trabalho, de casa, de lar, de outros tantos afazeres, nossa agenda cheia de coisas, mas muitas vezes a alma vazia de Deus. Por outro lado, temos Maria. Hoje em dia, talvez muitos olhariam para Maria, assim como Marta olhou para Maria. Poxa, mas essa Maria só se preocupou em sentar aos pés de Jesus. Marta olha para ela com reprovação. Eu estou aqui servindo, estou tentando fazer tudo sozinha. E Maria escolhe descansar aos pés de Jesus. Com tanta coisa para fazer, a pessoa escolhe descansar. Hoje em dia, em nossa sociedade, às vezes parece que é pecado descansar. Vocês não acham isso? Às vezes parece assim que a pessoa está dormindo, tirando uma soneca de tarde, ou dormindo um pouco mais de manhã. Não pode. Quem disse isso?
o descanso para o corpo é fundamental, ele é necessário. Para a alma, então, mais necessário ainda. Ainda mais quando descansamos em Deus. Por isso que Deus deu um mandamento próprio para isso. Santificarás o dia do descanso. O dia do descanso. Quem hoje para um dia para descansar? Deus deu uma ordem, Deus deu um mandamento e as pessoas não estão levando isso a sério. Não querem mais descansar. Tantas e tantas coisas, tantos e tantos afazeres, mas tirar um dia por semana, minha nossa! Eu vou perder tudo que eu tenho, vou perder minha roça, vou perder meus clientes. Um dia. Um dia. Dia que Deus está te dando a oportunidade de dizer assim, vai, descansa, meu filho, porque você precisa descansar. Jesus, Deus, quando criou 6 dias, no 7º ele descansou. Por que que Deus descansou? Deus não se cansa. Deus descansou para dar o exemplo. Se Deus descansou, nós também precisamos descansar. Deus descansou e com certeza nesse 7º dia ele contemplou a obra que ele havia feito, a obra da criação. Assim Deus nos dá um dia também para descansarmos, um dia em especial, para descansarmos nele, para contemplarmos as obras que ele tem feito, para ouvirmos a sua palavra, como diz também na explicação do 3º mandamento que nós tanto sabemos, né? Santificarás o dia do descanso. O que fazer nesse dia? Né? Gostar de ler a palavra de Deus, ouvir e estudar. Né? É isso, Deus nos dá a oportunidade de nos sentarmos aos seus pés e descansarmos. Quando alguém diz assim, eu não tenho tempo, isso não serve para mim. Não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Você te preocupas com muitas coisas, tua alma anda inquieta, mas só uma coisa é necessária. Diz Jesus Cristo. Maria escolheu esta boa parte, e isso não vai ser tirado dela. A escolha de Maria é importante. Não devemos desprezar o nosso Deus quando ele vem até nós. E por isso temos que colocá-lo ele em primeiro lugar. E por isso que nas nossas vidas, e hoje vocês estão aqui, vieram até a casa de Deus para o culto. Por quê? Ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, buscar nele pelos meios da graça. Isso é prioridade, deve ser prioridade na nossa vida. Ouvir a Jesus, ouvir os seus ensinamentos, no meio da palavra, pelos meios da graça, e também nos momentos aqui, onde também na igreja é ofertado esse momento onde nós descansamos. A gente aqui na igreja vem para descansar. Descansar, colocar os nossos pecados sobre Jesus. Por meio do seu perdão, ele nos acolhe graciosamente. E assim, muitas vezes, o mundo lá fora está gritando por atenção. Mas Jesus nos convida a descansarmos, a silenciarmos, para ouvir a sua voz. Marta repreende Jesus. Vocês já perceberam isso? Marta não repreende Maria. Marta repreende Jesus. Mestre, você não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Ué, por que ela não se dirigiu diretamente para sua irmã? Vem aqui. Mas ela quis, assim, mandar em Jesus. Porque ela estava inquieta
e muitas vezes inquieta com o próprio Deus, querendo chamar atenção. E assim muitos andam também inquietos neste sentido. Porque muitas vezes não conseguem ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus, porque estão tão preocupados com tantas e tantas coisas que muitas vezes ficam na frente de Deus. Jesus não disse que Marta estava pecando ali por servir, mas que ela estava inquieta demais e esquecendo aquilo que é o mais importante. Na nossa vida, na vida cristã, muitas coisas boas, com certeza, mas só uma é essencial, que é estar com Jesus. É muito bom em nossas casas nós termos uma casa confortável, aquecida no inverno, refrigerada no verão, uma casa com tecnologia, celulares, aparelhos de televisão, ter comida de sobra, ter armários cheios. Mas essa mesma casa ela não pode estar vazia da presença de Deus. É Deus que tem que estar nos visitando. E não somente uma visita passageira. Ele tem que fazer morada em nossa vida, em nossa casa, em nosso coração. Por isso, nós temos que, assim como Maria, sempre escolher a melhor parte. Isso não vai ser tirado de nós. A palavra de Deus nunca volta vazia. Por isso, priorizem um tempo diário para com Deus. Oração, meditação, reflexão. Por meio dos devocionários, nós sempre auxiliamos para que a congregação possa assim fazer, cada membro fazer a sua devoção diária. Orar, louvar e agradecer. A gente também pode melhorar nessa parte, nos desligando um pouco de tantas distrações. Colocando um tempo talvez limite, chega. Já peguei demais no celular hoje, já mexi demais nas redes sociais, já ouvi demais notícia de política, né? Hoje em dia você abre o celular, né? Só vem aquelas notícias de política e outras que nós ficamos assim preocupados, inquietos, como Marta. Por isso, podemos e devemos descansar no Senhor. Eu citei um texto nos últimos cultos e esse texto poderia ser citado em todos os cultos. Jesus nos convida a descansarmos nele. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, assim como Marta, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Maria escolheu a melhor parte. E vocês? Hoje escolheram. Que bom que estão aqui. Deus abençoe. Deus continue conduzindo para que vocês gostem sempre de estar na casa dele. Hoje vocês estão visitando a casa dele, né? Mas, quando vocês saírem, levem ele junto com vocês, né? Para que a gente possa continuar sabendo que só isso é necessário. Só uma coisa é necessária. E isso temos de buscar. Em nossa devoção diária e na Bíblia nós vamos encontrar isto. Quem ouve a Cristo com amor tem vida e paz no Salvador. Só isso é necessário. As outras coisas, como diz lá em Mateus 6, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas serão acrescentadas. É só isso. Quando vocês buscam a Cristo com amor, isso jamais será tirado de vocês. Que Deus assim abençoe, né, para que a gente possa viver uma vida um pouco menos agitada, mais calma, mais tranquila. Mesmo em meio a esse agito lá do mundo lá fora, possamos descansar mais, possamos lembrar que nós temos um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de perdão, que nos convida a sentarmos aos seus pés e ouvirmos a sua voz. Amém. Muito bem, querido amigo, e se essa mensagem assim também falou com você, se de alguma forma suas preocupações foram expostas e você sentiu o chamado de Jesus para descansar aos pés dele, então não deixe isso passar. Jesus ainda está dizendo, só uma coisa é necessária. Então escolha hoje a melhor parte, reserve um tempo para estar com Deus.
desligue-se um pouco do barulho do mundo e ouça a voz de Cristo em sua palavra. E se essa palavra assim te abençoou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também está sobrecarregado. Isso ajuda muito mais gente a receber essa mensagem de paz. Comenta também aqui embaixo o que tem te preocupado mais ultimamente. Eu quero assim também orar por você. Que Deus te abençoe e te conceda o descanso verdadeiro, aquele que nós só encontramos aos pés de Jesus.